Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você, bem-vindo ao nosso Espaço Online desta sexta-feira. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nós vamos falar aqui sobre um problema que atinge principalmente mulheres mais maduras. Nós vamos falar como prevenir, diagnosticar e tratar a incontinência urinária. Conosco o geriatra e professor de Clínica Geral do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Camis. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela visita, viu? Boa tarde. Boa tarde ao telespectador aí. É mesmo um problema muito frequente nas mulheres mais velhas, mulheres acima de 60 anos de idade? É extremamente frequente e afeta demais a qualidade de vida desses pacientes, né? Curiosamente, os pacientes eles acabam tendo um pouco de vergonha até de falar isso com o médico. E esse é um assunto que tanto os médicos como os pacientes acabam vendo como tabu. Muitos acham que é normal do envelhecimento. E não é normal, né? E mais do que isso, tem tratamento. Isso pode melhorar muito a qualidade de vida daquele idoso, daquele paciente que Imagino que tem essa tendência mesmo de achar que é uma coisa normal do envelhecimento, assim como as pessoas acham que falta de memória também é uma coisa normal do envelhecimento. E não é, né? Não é. É uma doença. E pode ser tratada, né? O que eu falo com os meus pacientes é o seguinte: todo tipo de incontinência ela pode ser tratada desde que a pessoa tenha uma condição física mínima para chegar ao banheiro, né? E tenha uma capacidade intelectual também para entender isso daí, porque se está num quadro, às vezes um quadro de Alzheimer ou de problema de memória muito avançado, nem lembra mais do que aí fica muito difícil de tratar. Mas de uma forma geral, essa é uma das últimas coisas que a pessoa esquece, porque é algo extremamente básico. Então, você pode oferecer tratamentos até nas fases quase que mais avançadas dessa doença. Existem diferentes causas, diversas causas para esse tipo de problema, doutor Paulo? Existem diversas causas, exatamente, né? Então, a causa mais comum nas mulheres, né? Aproveitar o gancho que hoje é o Dia Internacional das Mulheres, aliás, parabéns a nossos ouvintes, parabéns à Patrícia. Obrigada, aqui, doutor. A causa mais comum entre as mulheres é a incontinência urinária de esforço, né? O próprio nome já diz, mas por que ela recebe esse nome, né? Porque a perda urinária ela vem quando a pessoa faz algum esforço com o abdômen. Vamos supor, né? Quando aumenta a pressão dentro da barriga, aquela pressão se transmite para a bexiga e o esfíncter não consegue segurar, né? Então, em que situações que essa pessoa perde urina? Quando tosse e está com a bexiga relativamente cheia, quando às vezes dá uma risada, né? Que também contrai o abdômen, e muitas vezes até simultaneamente relaxa o esfíncter sem perceber, ou às vezes vai levantar da cadeira, né? E nesse ato de levantar faz um esforço mínimo com o abdômen também. Então, essas situações que a gente procura identificar, até conversando você faz o diagnóstico, né? Na própria abordagem com a pessoa você já faz o diagnóstico e frequentemente você não precisa fazer nenhum exame complementar para investigar pelo menos a causa do problema. Você pode até fazer algumas vezes para quantificar, né? Saber se ela perde com uma pressão muito baixa ou se ela tem uma musculatura preservada, né? Isso que eu ia perguntar, quer dizer, necessariamente essa bexiga deve estar cheia para ela perder a urina ou não? Tem graus, né? Isso da doença. Tem graus da doença, né? Então, por que acaba ficando muito comum em idades mais avançadas, e principalmente nas mulheres, né? Porque o esfíncter urinário, né? A musculatura que controla a micção nas mulheres, ela é um pouco menos desenvolvida do que a dos homens, vamos supor assim, né? E na faixa etária mais avançada, as mulheres que já têm uma musculatura menos desenvolvida de uma forma geral, a musculatura do esfíncter também sofre uma certa atrofia, se não trabalhada adequadamente, né? Então, até entrando já um pouquinho na questão do tratamento, uma coisa que eu abordo muito com as minhas pacientes, né, é fazer o fortalecimento dessa musculatura, porque essa é a melhor forma de tratamento e de prevenção desse tipo de incontinência, né? Nas faixas etárias mais jovens, a gente vê a incontinência urinária de esforço mais relacionada a lesões causadas por problemas do parto, né? As mulheres que tiveram muitos filhos, às vezes pode, no momento do parto, ter uma lesão do esfíncter. Normal? Parto normal, principalmente parto normal, né? Que tem essa
passarem pelo canal vaginal. Vulgarmente as pessoas chamam de bexiga caída, é isso? Não, bexiga caída, bom, é uma forma de se referir à incontinência urinária pelos leigos, né? Mas pode significar também o que a gente chama de uma bexiga que a musculatura ou aquele tecido que está naquela região genital está tão frágil que a própria bexiga, às vezes, ela sai do lugar dela. Aham. Entendeu? Então ela acaba ocupando o lugar de outras estruturas, por exemplo, a vagina. Né? Então ela cai e fica fora do lugar dela. Agora, quais são os primeiros sinais? Será que dá para perceber uma pessoa um pouco mais jovem, na faixa dos seus 30, 40 anos, que lá para frente ela pode ter um problema desse tipo? Isso já vem apresentando sinais então, ou não? O sinal vai ser justamente a perda urinária, né? Ou o xixi escapou, vamos supor assim. Só que numa fase mais precoce vai escapar só um pouquinho, às vezes vai molhar um pouquinho a roupa íntima, né? Não vai nem precisar trocar de roupa por conta disso. Mas isso lá na frente pode resultar num acometimento. Quer dizer, muito grande. a doença ela evolui. Ela pode evoluir. Progressiva. Pode evoluir, né? Eu comecei falando aqui da importância do tema, né? Por que vocês acham que é tão importante? Você se imagina incontinente, como é que você vai estar? É alguém que você não quer sair de casa. Você não quer sair de casa, muitas vezes você não quer ficar perto dos outros. Os outros muitas vezes não querem ficar perto de você, porque você pode estar cheirando mal. Isso para o idoso é muito grave, É muito grave, né? Porque acaba acarretando numa série de coisas. Uma pessoa incontinente é uma pessoa que se isola. Uma pessoa que se isola é uma pessoa que mais facilmente se deprime, porque ela não interage. A interação com outro ser humano é muito importante para manter o emocional. E para o idoso que só fica em casa também não se exercita, casa, né, doutor Paulo? A população, de uma forma geral, tende a excluir o idoso. Isso aí é só mais um fator. Tá? Sem falar que, muitas vezes, a vida sexual daquela pessoa fica praticamente nula. Ninguém lembra disso. Mas o idoso tem vida sexual ativa? Claro que tem. Lembrando que a nossa população está envelhecendo cada vez mais. A população está envelhecendo cada vez mais. É que, infelizmente, a gente não vê tantos idosos andando por aí. Eles muitas vezes acabam ficando dentro de casa, porque o ambiente ainda está hostil. A incontinência, até puxando, pode até tornar não só o ambiente, mas a situação dele mais desfavorável para sair de casa. É uma causa muito frequente de institucionalização de idosos. Incontinência urinária. Olha, nós estamos conversando hoje com o Dr. Paulo Camis, que é geriatra, professor de Clínica Geral do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Estamos falando sobre a incontinência urinária. Se você quiser participar do programa com perguntas, comentários, mande uma mensagem para cá no Facebook, a nossa página Jovem Pan Online, pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou você pode mandar uma mensagem também para o nosso e-mail, espaço@jovempan.com.br. Até já.